Ora, quanto ao setor, estamos precisamente a ver o impacto da queda do governo nas diversas áreas da sociedade. Já falámos aqui da educação. Está na altura de falarmos da área laboral. Para já, a UGT não quer comentar a queda do governo, mas a CGTP vai fazê-lo. Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, está aqui comigo no estúdio. Bom dia, Tiago. Bem-vindo. Aliviado ou preocupado com esta crise política? Eu acho que acho que é uma opinião unânime daquilo que se passou ontem na Assembleia da República, que não prestigiou nada aquilo que é o seu próprio funcionamento. Nós tivemos e chegamos à situação em que chegamos, tendo o Governo perfeitamente o conhecimento daquilo que seria o posicionamento político dos diversos partidos relativamente à moção de confiança. E partindo desse pressuposto, este processo só se arrastou porque, de facto, o Governo de Luís Montenegro assim o quis. Talvez no momento inicial tenha avançado com a moção de confiança no sentido de afirmar a seriedade da sua posição, que mais tarde aquilo que se veio a revelar é que depois não conseguiu escapar àquilo e ao momento em que se colocou, e tivemos de facto aquilo que foi a encenação que se passou ontem, de tentativa de última hora de ultrapassar algo que podia ter sido ultrapassado, e este Governo teve muito tempo para ultrapassar todos os obstáculos e todas as condicionantes que lhes foram colocadas. Não temos que ter receio nenhum relativamente ao futuro. Ontem, e acho que é importante dizer isto, ontem Pedro Nuno Santos disse uma coisa que até foi importante. Quando Pedro Nuno Santos diz que este governo durou um ano à frente dos destinos do país por influência e pela tomada de posição que o PS teve ao longo deste percurso, nomeadamente no que diz respeito às moções de censura, nomeadamente no que diz respeito ao Orçamento de Estado, é um facto. Agora, o líder do PS não pode dizer isto de cabeça erguida sem fazer contas àquilo que foi um ano de governação da AD do PSD-CDS. Nós chegamos a um fim de um ano de governação deste governo e aquilo que eu apelo a quem está em casa a nos ver neste momento é que façam uma leitura pessoal daquilo que foram as suas melhorias concretas das suas condições de vida. Durante este último ano de governação do PSD-CDS, o que é que nós, enquanto trabalhadores, tivemos de melhoria substancial das nossas condições de vida? Mas acha no IRS, os acordos com 12 carreiras da função pública, a retribuição, exatamente, o acordo dos professores, quer dizer, houve aqui algumas medidas, também não ficou tudo a zero, não é? Houve algumas medidas e elas parece que foram tantas que até o próprio Ministro das Finanças, ontem no encerramento da sessão da Assembleia da República, sentiu necessidade de as vir enumerar. E teve uma boa memória para as elencar. Talvez não sejam assim tantas aquelas que quis e que podia referir. Mas não podemos esquecer que as medidas que muito bem refere, nomeadamente aquelas que têm a ver com alguns setores da administração pública, foram medidas que foram tomadas tendo em conta um processo que vinha de um processo eleitoral, de campanha eleitoral, de afirmações de compromissos assumidos, que surgiram num contexto de muita intervenção, de muita luta, de muita afirmação dos trabalhadores, nomeadamente nós lembramos perfeitamente a luta dos professores, a luta das forças de segurança, a luta dos próprios bombeiros. Portanto, são matérias que aconteceram por fruto da intervenção e da luta daqueles que assumiram a melhoria das suas condições de vida. Mas aconteceram. Mas, no entanto, se nós formos a fazer uma avaliação, e acho que é isto que é importante fazermos neste contexto, aquilo que foi um ano de governação do PSD-CDS, e se olharmos para aquilo que é os serviços públicos, neste momento, o ponto de situação dos serviços públicos, a degradação constante do Serviço Nacional de Saúde. Nós assistimos nestes últimos dias a colocar no setor privado, através das parcerias público-privadas, a gestão de 5 hospitais a nível nacional. Está no programa do Governo e já avançou com a privatização, entregue ao setor privado, da gestão de centros de saúde. Vemos aquilo que é a degradação do atendimento com a substituição de serviços de atendimento de urgência por linhas telefónicas. Vemos a demissão de administrações hospitalares. Vemos a dificuldade que temos para ter acesso a uma consulta de médico de família, para ter acesso a uma cirurgia. Portanto, se nós avaliarmos aquilo que foi a posição deste Governo ao longo deste último ano, nomeadamente com respeito aos serviços públicos, à valorização dos salários, ao combate à desregulação dos horários de trabalho. Nós hoje cada vez mais assistimos à tentativa de normalizar o trabalho ao sábado, ao domingo, ao feriado. São milhões de pessoas, de trabalhadores que estão nestas circunstâncias. Se nós formos ver aquilo que é
O combate deste governo à precariedade, há aqui um dado importante, são 70% dos vínculos de trabalho contratualizados em 2024, 70% foram vínculos de trabalho precário. E, portanto, passado todo este tempo, o que é que nós sentimos de alteração real nas nossas condições de vida? A habitação, cada vez com mais encargos sobre a vida de quem trabalha. O que é que acha que devia ser feito? Ouvimos aqui falar de alguns comentadores que se centram em PSD e PS, que devia haver acordo entre ambos, que são os partidos de governo. Do seu ponto de vista, quem é que se devia entender para, de facto, haver uma maior estabilidade governativa? Acha que as esquerdas se deviam entender de alguma forma para combater, no fundo, aquilo de que não gosta, que é, obviamente, dos governos da AD? Não é se gosta ou se deixa de gostar, são a constatação de factos. Quando nós falamos na melhoria das condições de vida, de resposta às necessidades do país, de resposta às necessidades económicas, quer dizer, se nós não temos em consideração que todos esses avanços devem assentar na melhoria dos trabalhadores, na melhoria daqueles que vivem no nosso país, então para que é que estamos a discutir sempre o mesmo, se quem vai beneficiar dessas medidas são sempre aqueles que já beneficiam todos os anos? Portanto, a melhoria de um país é a melhoria das condições de vida do seu povo, e isto é fundamental. E relativamente ao futuro? Relativamente ao futuro, há uma coisa que agora vai acontecer, algo que é perfeitamente democrático num país como o nosso, que é o processo eleitoral que se irá desenvolver. Há uma coisa que a CGTP neste momento pode apelar, é que cada partido, a partir de agora, tenha a oportunidade de transmitir aos trabalhadores, transmitir ao povo, aquilo que são as suas propostas para o futuro do país, aquilo que são as suas propostas do seu programa político de visão de futuro do país, e aquilo que a CGTP apela é que, de facto, cada partido coloque seriamente à discussão aquilo que é a sua visão e o seu programa político, e que não entremos em populismos, em questões que nada vão alterar e que nada irão discutir seriamente aquilo que é os problemas que nós sentimos diariamente, mas que discutamos, de facto, aquilo que são os problemas concretos e aquilo que está em cada programa político de cada partido político. Porque são essas vírgulas, esses pontos, aquelas letras miudinhas que depois justificam muitas das políticas que são seguidas e que muitas vezes justificam os resultados eleitorais que temos e que muitas vezes condicionam a discussão política e social, porque as pessoas não têm conhecimento daquilo que são as tais letras pequeninas. E isso era importante trazer à discussão. Tiago Oliveira, obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado. Da CGTP. Muito obrigado.